Agora é a vez do Brasil dar certo para quem precisa. Ouvi um deputado dizendo que a inflação está controlada. Em que mundo você vive? E, aliás, eu nunca vi um governo tão atrapalhado. Toma uma medida, como foi com relação à questão do Pix, aí o Nicolas fez um vídeo que desmontou, acabou com o governo, e aí eles voltam atrás. Aí então, depois de 24 ou 26 anos de governo que nós temos desde 2002, né? 18 vocês governaram. A culpa de tudo é só do Bolsonaro. Poxa, tá de sacanagem, né? Não tem nenhuma responsabilidade sua. O Bolsonaro fugiu de todos os debates. Eu era candidato a presidente, estava no segundo turno, ele correu de debater comigo. Agora aparecem aí 2 deputados, fazem as perguntas e correm do debate. Porque é um pouco de molecagem, sabe? Isso não é bom para a democracia. Então, já que eles não estão aqui, quem sabe vocês mandem o recado para o Nicolas e para o Jordi, aprender um pouco. Moleque, é você, por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito 2 meses de economia. Eu vou ter que encerrar a sessão para que os baderneiros não fiquem fazendo baderna na reunião. Mas os baderneiros conseguiram terminar a reunião. Pessoal, o vídeo que eu vou trazer para vocês a partir de agora foi da Comissão de Finanças e Tributação, que teve a presença do ministro da Economia, Fernando Haddad, que acabou abandonando a comissão após o encerramento pelo presidente do PT. E por que essa confusão toda aconteceu? Justamente porque o Nicolas e o Carlos Jordi destruíram a esquerda nas falas, simplesmente detonaram ali a questão econômica, né, com o ministro ali cara a cara. E aí, na hora que o ministro respondeu para eles, o Carlos Jordi ainda conseguiu, né, gente, dar uma resposta à altura pro ministro, mas na vez do Nicolas, o presidente ali, que também é de Minas Gerais, o deputado petista, que tem uma rixa com o Nicolas, que já bateu muito nele, ele simplesmente pulou ali, passou por cima do regimento e não deixou o Nicolas, né, ter o direito à palavra. E com isso a confusão estava armada. Vocês vão ver tudo isso a partir de agora nesse vídeo. Então já curte, comenta, compartilha muito ele nos principais grupos e vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Porque o governo passado também, e a impressão que dá é que isso foi planejado, foi intencional, deixou um golpe armado dentro do país. Para além dos golpes que tentaram dar e que não deu certo, deixaram um golpe armado nas contas públicas, com o seguinte cenário: um conjunto de despesas contratadas para aumentar e um conjunto de receitas contratadas para diminuir. Foi isso que a gente viu, por exemplo, no IOF. O presidente Bolsonaro segurou o governo dele todo com o IOF acima de 6%. Aí, para o governo dos outros, botou uma rampa para ir caindo 4,5%, 3%, 2,5%. Foi isso que a gente viu também com as isenções que foram feitas também para as empresas, que hoje, graças ao trabalho do ministro Fernando Haddad e do presidente Lula, foi colocada uma luz sobre a questão das isenções fiscais, das imunidades, que hoje somam 800 bilhões de reais ao ano no Brasil. Coisas que chegaram até a um cenário meio estranho. A gente vê, por exemplo, a empresa iFood, que eu inclusive sou cliente, peço muito comida em casa, mas recebeu 300 milhões de benefício fiscal por ano por conta da pandemia. Mas o iFood talvez tenha sido das empresas que mais se beneficiou com a pandemia e recebeu incentivo fiscal. E nada disso a gente nem sabia para poder criticar e colocar aqui, que se o iFood quiser vir aqui trazer a justificativa deles e por que eles mereciam um incentivo fiscal, eles vêm e falam. Mas antes esse debate nem existia, porque nós não tínhamos nem a informação. E para você ver, as bombas que deixaram armadas e os golpes que deixaram armados pro governo eram tão grandes, que a gente está vendo isso. Ontem eu estava aqui com o ministro Volney Queiroz, do INSS. E as principais associações que foram responsáveis pelo roubo dos aposentados tiveram seus acordos de cooperação assinados entre 2020 e 2022. Então, até na questão do roubo do INSS, foi um golpe e uma bomba que deixaram armada para o próximo governo e para estourar no próximo governo. Agora, graças a Deus, o ministro Fernando Haddad, com muita seriedade, vem conseguindo reconstruir um patamar de arrecadação e vem conseguindo também fazer os cortes necessários nos gastos sem impactar as políticas públicas e fazendo o Brasil dar certo de verdade. Até porque, no governo passado, ministro Fernando Haddad, eu tenho muitos amigos, e a gente às vezes não escolhe os amigos que tem, eu tenho muitos amigos neoliberais, que ficavam animados com os discursos do ministro Paulo Guedes, que prometeu muito e fez pouco. Até a isenção do imposto de renda, ele e Bolsonaro prometeram e não fizeram. Mas eles ficavam animados e diziam assim, não, agora o Brasil está correndo um sério risco de dar certo. Agora o Brasil vai dar certo. E eu sempre fazia uma pergunta, vai dar certo para quem? Porque esse país aqui, desde que Cabral chegou numa caravela,
Sempre deu certo para quem é rico, para quem ganha muito, para quem tem isenção fiscal, não tem que pagar imposto, para quem gosta de passar as férias lá nas praias bonitas do Nordeste, mas não gosta de ajudar o povo do Nordeste com incentivo, com trabalho, com oportunidade. Sempre deu certo. Agora é a vez do Brasil dar certo para quem precisa. Só um adendo antes de vir com o Jordi e com o Nicolas Ferreira, que eu lembrava aqui do deputado Pedro Campos de algum lugar. Ele estava bem feliz contando aqui, né, as benfeitorias deste governo. Também estava feliz poucos dias atrás, em Paris, onde esteve com a comitiva do Lula, como vocês podem ver na foto aí, com a presença do Randolfo Rodrigues, do Túlio Gadelha, que também é marido da Fátima Bernardes e deputado federal, e o Lindenberg Farias, que por sinal tá lindinho nessa foto. Bom, vamos continuar com o vídeo aqui. Primeiramente quero parabenizar a vinda do ministro, a coragem dele, porque realmente vir aqui com um governo fazendo tantas trapalhadas na economia realmente é algo que a gente deve elogiar. Saudar todos aqui presentes. Mas, ministro, todos os componentes da mesa, é engraçado nós ouvirmos aqui deputados falando a respeito do governo Lula dessa forma que falaram aqui, me surpreende muito, me deixa realmente querendo viver nessa propaganda do PT. Eu ouvi o deputado dizendo que a inflação está controlada. Em que mundo você vive? Você vai ao mercado, o preço dos alimentos está explodindo. O ministro falou, inclusive, que o Brasil voltou a crescer na inflação, no preço dos alimentos, nos juros, nas despesas desordenadas. Inclusive, o ministro falou que ele esteve fazendo uma reunião na casa do deputado Hugo Mota, presidente Hugo Mota, para mostrar o pacote fiscal. E ele falou que o presidente Hugo Mota é alguém que está querendo realmente fazer o Brasil crescer. Bom, pode ser, até pelas declarações que ele fez hoje. Hugo Mota diz que pacote de Haddad não será bem aceito pelo Congresso. O presidente da Câmara voltou a falar mal do pacote de Haddad em evento nesta quarta-feira, 10h53 dessa quarta-feira. Folha de São Paulo. Mota diz que medidas de Haddad devem ter reação muito ruim e que não serve a projeto político do governo. Então, realmente, pode ser que o presidente Hugo Mota queira fazer o Brasil crescer e não servir ao governo com esse pacote horrível que vem em substituição a essa outra medida desastrosa que foi o aumento do IOF. A imprensa divulgou, ministro, que inclusive, na sua apresentação, Vossa Excelência disse que a culpa pela crise fiscal é do governo Bolsonaro. Isso é mentira. Vossa Excelência não acredita nisso, ninguém acredita nisso. Mas vamos supor que seja verdade. Vamos supor que realmente a culpa foi do governo Bolsonaro, que deixou um superávit de 54 bilhões. Vocês já não tiveram tempo suficiente para colocar ordem na casa? Já não tiveram tempo suficiente para conseguir ajustar as contas públicas? Em 2023 nós vimos 230 bilhões de déficit, de prejuízo, de rombo maior da história. 2024, 11 bilhões. E isso só aconteceu, né? Para mim, isso foi uma grande façanha, reduzir esse rombo de 230 para 11 bilhões. Só foi possível porque o governo começou a arrecadar muito mais, arrecadando muito mais com mais imposto. Só que o governo gasta muito mais do que arrecada. O governo hoje tem arrecadação histórica. 2,65 trilhões foi o que foi arrecadado em 2024. É a maior arrecadação da história. Só que, como nós já falamos, o governo arrecada muito, mas gasta muito mais. E a mais recente foi o aumento do IOF, para fazer caixa, para aumentar a arrecadação, para tapar um pouco o rombo do governo. E a previsão que vocês tinham era de arrecadação de 61 bilhões em 2 anos com essa medida desastrosa que repercutiu muito mal no mercado, repercutiu muito mal com a opinião pública, e aí voltaram atrás. E, aliás, eu nunca vi um governo tão atrapalhado. Toma uma medida, como foi com relação à questão do PIX, aí o Nicolas fez um vídeo que desmontou, acabou com o governo, e aí eles voltam atrás. Aí depois anuncia a IOF, aí volta atrás. É um festival de atrapalhadas, e aí vocês ficam batendo cabeça, e agora falaram o seguinte, não, nós vamos enviar uma medida alternativa. Aí todo mundo ficou na expectativa. Opa, vão enviar uma medida alternativa para que a gente possa trabalhar no equilíbrio das contas públicas e deve ser no corte de gastos. Não, pelo contrário, vieram com a proposta pior. Vieram com mais imposto. É imposto por mais imposto. Propõe aumentar a alíquota de fintech. Aliás, esse governo fala que é contra os banqueiros, mas vai aumentar a alíquota das fintechs para equiparar a alíquota dos grandes bancos. E quem é que vai sair prejudicado nessa história? Quem vai ser beneficiado? Os beneficiados vão ser os grandes bancos e as fintechs vão sair prejudicadas. Vocês tentam responsabilizar todos. Tenta responsabilizar o governo Bolsonaro pelo desastre econômico que vocês vêm cometendo, juro alto, inflação, desequilíbrio nas contas públicas. Mas a culpa é de vocês. A culpa é de vocês que tentam a todo momento equilibrar a conta pública pelo lado da receita. Onde já se viu isso? Tem que equilibrar pela despesa. Não pensa em fazer corte de gastos. Então vocês têm que pensar em reduzir as despesas
do governo, porque está gastando muito, gasta com viagem de Janja, luxo do Lula, 54 milhões agora para monitorar os deputados da oposição, como fizeram comigo, Gustavo Gaia, com esse gabinete do ódio agora que foi divulgado pelo Estado de São Paulo, que quer monitorar os deputados de oposição. Então a culpa é de você, mas como a culpa é sua, você coloca em quem você quiser. Bom, eu vou fazer 2 perguntas aqui, vou pedir... Quem tá ajudando são vocês, está ajudando muita gente. Vai ser difícil de vocês conseguirem reeleição. O muro tá baixo, tá? Com a palavra, o deputado Jordi, vamos garantir ao deputado Jordi a palavra, por favor. O deputado Tato aqui, que é parente do pessoal lá das Quentinhas, ele tá dizendo que eu tô ajudando. Vocês estão ajudando muita gente. Com toda a inflação, com toda a roubalheira, com o roubo do INSS. Vocês estão ajudando demais a gente. Pois é engraçado que não é com vocês. O deputado lá do PSB, o irmão do prefeito lá de Recife, ele disse que o Brasil agora está nas mil maravilhas, que não tem inflação, que as contas estão equilibradas. Inclusive ele falou o seguinte, que foi uma bomba que o governo Bolsonaro... Pô, senhor presidente, mas não dá assim, eu tô sendo atrapalhado aqui, ó. Vamos garantir a palavra do deputado Jordi, por favor. Sabe quando a gente vê que o pessoal está desesperado? Sabe quando a gente vê que economia e segurança pública são os calcanhares de Aquiles desse governo, né? Aí eles têm que colocar a tropa de choque aqui, ó, pra ficar tentando defender o governo e atrapalhar a gente. Como foi também lá na questão da PEC da segurança pública. Mas não vai adiantar. Vocês já estão afundando, esse governo já era. Esse governo está morto, só falta ser enterrado. Agora, ouvi aqui o irmão lá do prefeito lá de Recife dizendo que o governo Bolsonaro armou a bomba pro governo Lula. Que inclusive fez termos de cooperação técnica com os sindicatos para roubar para os sindicatos. Né, para fazer com que os sindicatos eles possam tá fazendo todas essas atrocidades que vem fazendo com os aposentados do INSS. Só vocês que podem acreditar numa baboseira dessa. Aliás, não tem como acreditar. Eu gostaria de estar no mesmo clima, né, que vocês, de risadas e... Enfim, parece que o Brasil realmente virou uma grande piada, né? Porque parece que está tudo bem, parece que o senhor é ministro da Suíça, parece que, de fato, vocês pintam um Brasil que não existe. Só que quem sofre lá na ponta não consegue dar essa risada. Então, assim, confesso, ficam exigindo de mim maturidade em diversos momentos, mas estão aqui, de fato, brincando de fazer política, pô. Estão brincando com a vida das pessoas. Afinal de contas, não são vocês, né? Que fala muito, né? Sobre as pessoas mais necessitadas, quem mais vai ser impactado com isso, só que não está lá na ponta, para poder ver o preço de fato das coisas. E se fosse no governo anterior, estariam fazendo um alvoroço. Que problema se seja A ou B, a coisa não está legal. E a coisa não está legal e quem sofre as consequências são, de fato, as pessoas mais pobres, mais necessitadas desse país. Agora, é simples mesmo ficar rindo aqui. Ficar como se, não, tá tudo bem, tá tudo certo. São deputados ou empregados de marketing para poder ficar defendendo um governo a qualquer custo? Poxa, eu preciso provar aqui em algum termo técnico sobre como está a economia, tá de sacanagem, né? É um imposto a cada 37 dias, é só aumento de imposto. Esse governo até agora não apresentou uma medida de corte, ministro. Uma medida do tipo, olha, nós vamos ter responsabilidade aqui, é o dinheiro das pessoas, sabe? Isso aqui impacta outras vidas, não é só quem está lá em cima, né? Como o senhor disse com o IOF, que é em cima só lá do... Como o senhor citou, perdão? Que o aumento do IOF e as coisas que mexem com o mercado financeiro apenas afetam moradores de cobertura. Como se as pessoas de classe média não conseguissem ter acesso a investimentos e como se o aumento de custo geral das coisas não impactasse os preços. O Brasil, por exemplo, tem a maior arrecadação do que a média do G7 e maior que a média dos países emergentes. Como que um governo pode ser tão... A palavra que me vem à mente é somente incompetente mesmo. De continuar com o rombo fiscal, aumento de imposto toda hora. Vocês têm um aumento recorde de arrecadação. Falou-se do governo anterior, deixou um superávit de 54 bilhões, ok? 54 bilhões. No primeiro ano de 2023, foram um déficit de 230 bi. O que aconteceu? É culpa de quem? É culpa do governo anterior? É sempre deles. Então, de 24 ou 26 anos de governo que nós temos desde 2002, né? 18 vocês governaram. A culpa de tudo é só do Bolsonaro. Poxa, tá de sacanagem, né? Não tem nenhuma responsabilidade suas. Porque, eu confesso, existem erros em qualquer instituição, porque todo ser imperfeito não vai conseguir criar uma instituição perfeita. Agora, vocês querem sempre botaram-se aqui a culpa do INSS só no governo anterior. Engraçado, né? Aconteceu... os problemas desde 2006, no 2013, 2006, os relatórios. Quem era o presidente em 2013? Era PT, pô. 2013, PT. Aí eu te pergunto, então lá aconteceu, no Temer é culpa do Temer. Acontece na época do Bolsonaro, é culpa do Bolsonaro. Acontece no governo Lula, é culpa do Bolsonaro?
Isso não faz sentido lógico. O que eu peço, senhor ministro, de fato, todo ministro que vem do Lula aqui, enfim, é a mesma coisa. Você pinta um Brasil, de fato, inexistente. Eu só peço o seguinte, eu sei que não dá para poder contar com a boa vontade de vocês, porque, de fato, não há responsabilidade fiscal nenhuma. Mas vocês falam tanto nessa questão de não ser polarizado, não ficar defendendo só um lado porque tem que ser o certo a todo custo, mas vocês estão fazendo isso, poxa. Sai na rua. Sai na rua. Vai lá onde eu nasci, vai lá comprar um mercado, vê se está tudo ok. Poxa, realmente, isso aqui é um teatro muito gigantesco e sobre qualquer custo vocês querem pintar uma imagem de um partido que tem destruído o Brasil. Lamento muito pelo clima aqui, feliz, alegre. Não consigo estar nesse mesmo clima que vocês. Conheço a ponta, sei das realidades, vim de uma favela, Cabana do Pai Tomás, que eu sei a realidade, as pessoas não estão satisfeitas. O vídeo do Pix não é por conta de engajamento, não foi nada de Elon Musk, tá, que o senhor falou, foi nada de Trump, nada de Mark Zuckerberg que ajudou, não. Foi um manifesto das pessoas, através de um vídeo dizendo, a coisa não tá legal. E vocês nem admitirem isso, pra mim diz muito mais sobre vocês do que sobre mim. Obrigado. Eu pediria um minuto de atenção. Eu tenho tido o ânimo de debater com os bolsonaristas. E eu não consigo debater. Em 2018, o Bolsonaro fugiu de todos os debates. Eu era candidato a presidente, estava no segundo turno, ele correu de debater comigo. Agora aparecem aí 2 deputados, fazem as perguntas e correm do debate. Acabaram de falar aí, e o Nicolas sumiu, é só para aparecer. Quer dizer, a pessoa fala, olha, agora eu tenho maturidade, eu não sou mais aquele personagem, agora eu sou um deputado para valer. Vou falar sério com o senhor. E aí corre daqui. Ele não quer ouvir a explicação, ele quer ficar com a dele. Ele quer ficar com o argumento dele e não quer ouvir a explicação. Ele não quer dar a chance do diálogo, fazer ele mudar de ideia. Esse tipo de atitude não é bom. Eu venho aqui com espírito público, veio com dado oficial, veio com PECs e leis complementares que vocês aprovaram, para debater. Agora, esse tipo de atitude de alguém que quer aparecer na rede falando sério e corre sempre que o embate vai acontecer, eu estou perdendo aqui 1 minuto para esse desabafo, porque é um pouco de molecagem, sabe? Isso não é bom para a democracia. Então, já que eles não estão aqui, quem sabe vocês mandem o recado para o Nicolas e para o Jordi, aprender um pouco das contas públicas brasileiras. Vamos começar a falar sério aqui, né? Em 2022, eles estão alegando que teve um superávit primário. Por favor, doutor, ouça. Em 2022, o Jordi e o Nicolas falaram que teve superávit primário. A que custo? Vamos lá. O Bolsonaro deu um calote nos governadores. Tomou o ICMS sobre combustíveis dos governadores com a promessa de pagar. Quem pagou foi o governo Lula em março de 2023. 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais que o governo Lula, o presidente Lula, teve que pagar em março de 2023 para indenizar os governadores da barberagem do governo Bolsonaro no ano anterior, que para baixar o preço da gasolina artificialmente tomou esses 30 bi dos 27 governadores do país. Quem teve que pagar foi o governo Lula. Onde estava o seu Nicolas e o seu Jordi nesse dia? Não estavam aqui votando? Onde eles estavam? O superávit primário de 22 também se deveu ao calote de precatórios, que somado com o calote de 24, porque não estava no orçamento de 24, e nem no de 23, e nem no de 22, foram 92 bilhões a mais. Onde estava o deputado Jordi e o deputado Nicolas? Quando o presidente Lula, em 2023, teve que pagar o calote de precatórios do Bolsonaro. O superávit de 22 também teve outras 2 razões. A barberagem da venda da Eletrobras vendeu na Bacia das Almas, uma das empresas mais importantes do Brasil, e depenaram a Petrobras com a distribuição de dividendo que superou 200 bilhões de reais num único ano de distribuição de dividendo. Queridos amigos e amigas, assim qualquer um faz superávit primário. Dando calote, vendendo patrimônio público, tomando dinheiro de governador. Esse é o padrão de qualidade econômica do governo Bolsonaro. Deve ser uma grande brincadeira o que o Nicolas e o Jordi falaram. Uma grande brincadeira. Isso não é sério. Isso não é correto. Querer fazer o Bolsonaro passar como estadista, nós vamos ter vergonha há muito tempo do quadro dele estar na galeria dos presidentes da República. É um absurdo o que esse homem fez em 2022 para ganhar a eleição e perdeu. Vem falar de barberagem por causa de fake news de Pix, com o patrocínio das Big Techs para atingir 300 milhões. Não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? Olha, nós estamos aqui com gente séria.
Todo mundo que falou aqui está procurando um caminho para o país. Está procurando fazer um encontro de contas, botar as cartas na mesa. Esse tipo de postura, esse tipo de molecagem de Nicolas e Jordi, que correram do debate, não vai adiantar. Quem sabe eles apareçam aqui ou ouçam essa gravação no YouTube, para ver se aprende um pouco de conta pública. Direito de resposta, fui citado como no artigo 74 do Regimento Interno. Obrigado, deputado Marcelo Van Hatten. Eu vou passar então 1 minuto para o deputado Jordi e seguimos depois a lista. Presidente, eu não estava aqui na comissão, porque é evidente, nós fazemos parte de várias comissões, fui em outra comissão, mas fui informado que o ministro foi extremamente desrespeitoso comigo, o deputado Nicolas, nos chamou de moleque, porque ele ficou um pouco chateado com as verdades que nós trouxemos aqui, sobre toda a questão do déficit fiscal que ele promove, com a questão do desequilíbrio que é promovido pelo aumento de impostos e uma gastança desenfreada pelo seu governo. Quero te dizer, ministro, que moleque é você. Moleque é você, por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito 2 meses de economia. Moleque é você, por ter feito com que o nosso país tivesse o maior déficit fiscal da história, 230 bilhões. Logo após o governo Bolsonaro ter dado superávit e o presidente Bolsonaro passou por uma pandemia. Você, o governo Lula, é pior que uma pandemia. Então, só para finalizar aqui, não venha aqui querer cantar de galo na Câmara dos Deputados, porque você é ministro, mas eu sou deputado. Respeite o parlamento. Moleque é você. Deputado Nicolas, tem questão de ordem. O artigo, deputado. Isso, senhor presidente. Obrigado. Questão de ordem com base no artigo 41, inciso 22, combinado com o artigo 74, inciso 7º, senhor presidente. Senhor presidente, na minha ausência aqui, o ministro Haddad falou que estava respondendo elegantemente as perguntas e chamando deputados de moleque. Você acha que tem debate sério com alguém que fala que eu não posso ter 300 milhões de visualizações num vídeo porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? É sério. Deputado, qual é a questão de ordem? Você acha que pode... Eu já li, senhor presidente. Não, eu quero saber qual é a questão de ordem. Se for para Vossa Excelência fazer discurso, eu não vou abrir. Eu quero saber qual é a questão de ordem. Se não tiver questão de ordem, eu não vou dar a palavra. Eu entendo medo. Senhor presidente, minha fala está garantida. Não está garantido para falar. Vossa Excelência já teve o tempo. Vossa Excelência, deputado, já teve o tempo de fala. Se Vossa Excelência tem a questão de ordem, anuncie a questão de ordem. Se vocês não for anunciar a questão de ordem, eu não posso passar a palavra. O senhor não vai falar, deputado não vai falar no berro aqui, calma. Calma, vocês não é melhor que os outros, não, calma. A questão de ordem, Vossa Excelência enumere a questão de ordem. Questão de ordem com base no artigo 41, inciso 22, combinado com o artigo 74, inciso 7º, senhor presidente. Se for para falar o que Vossa Excelência quer falar, eu não vou dar a palavra porque Vossa Excelência já usou. E tem outros inscritos. Então, Vossa Excelência não vai, mais uma vez, desrespeitar o tempo. Eu já concedi a Vossa Excelência, que estava em 18º, que falasse antes, já foi uma concessão. Agora, eu não vou conceder a Vossa Excelência outro tempo de fala. Se tem, calma, se tiver questão de ordem, enumere. Ó, se Vossa Excelência não tem respeito, eu vou passar para frente. 41, qual é a questão 22, de ordem? Me enumere. Não, eu quero saber qual é a questão de ordem, não discute, Vossa Excelência. Senhor presidente, sobre o time. Eu não estou conseguindo falar, senhor presidente. Quer falar sobre o primo? Pois não, deputado, eu quero só saber qual a questão de ordem, não, por favor, a questão de ordem, deputado. Eu posso, senhor presidente, eu fiz a questão de ordem. Pois não. Com base nos artigos que eu citei. Qual é a questão de ordem? Para poder serem retirados, eu já falei. Para retirar. Para poder retirar das Mas é que não existe esse artigo que ele fala. Eu vou acatar a questão de ordem do deputado Nicolas e vou retirar a fala do ministro e também do Jordi. Está retirado, acatar a questão de ordem. Eu passo a palavra agora para o deputado não pode fazer isso, não. Paulo Bilinski, que é o que está inscrito. Deputado Paulo Bilinski é o próximo inscrito, tem 3 minutos. Deputado Bilinski não quer usar a palavra. O senhor está caçando a palavra dos deputados. O senhor tem que garantir minha palavra. Pode falar, deputado Bilinski. Pediria ao deputado Nicolas que deixasse o deputado Bilinski usar a palavra. Outra ordem do seu plenário. Não adianta. O senhor está se apequenando. Pois não. Deputado Bilinski. Com a palavra, o deputado Bilinski. O senhor não consegue deputado Bilinski. Senhor presidente, são 3 minutos. É direito de resposta, presidente. É o mínimo. Deputado... É o mínimo. Eu vou passar para o próximo líder a falar. Não vai passar porque eu tenho a palavra, eu estou inscrito. Para com essa palhaçada. Não adianta, pessoal. Desse jeito eu vou dispensar o ministro. É lógico, está com a Vou ter que dispensar o ministro. É tudo que Vossa Excelência quer. Eu não posso escutar. É o que Vossa Excelência quer. Aqui. Se o senhor encerrar... Vamos lá, pessoal. Com base em que os deputados não permitem que a presidência dirija o trabalho, eu não posso pedir a segurança para retirar os deputados baderneiros aqui de dentro. Então eu vou ter que encerrar a sessão
para que os baderneiros não fiquem fazendo baderna na reunião. Não são membros da comissão. Deputado Rauli, eu vou pedir desculpa a Vossa Excelência, mas os baderneiros conseguiram terminar a reunião. A reunião está encerrada e nós vamos liberar o ministro Haddad após as badernas dos bolsonaristas. Se era isso que conseguiram, está colocado. Bom, então tá aí, né, pessoal? Vocês perceberam que, de fato, o presidente não quis voltar atrás e dar a palavra que era de direito do Nicolas para poder ter o direito de resposta dele garantido, já que no regimento, no momento em que alguém cita o seu nome de algum jeito ou outro, isso tem algum tom pejorativo ou que de fato exige um direito de resposta, esse deputado ele tem direito a fazer o uso da palavra. E aí, nesse caso, o presidente simplesmente não deu, e a gente sabe que essa rixa já é antiga. O deputado Nicolas Ferreira simplesmente amassa lá em Minas Gerais. Bom, eu quero muito saber a opinião de vocês aqui embaixo. Não se esqueçam de compartilhar muito esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque logo mais a gente está de volta com muito mais vídeos aqui no canal Debate em Foco.